Curso de Respiração Yogi, a Respiração Consciente, módulo 4 e último do curso. Até aqui, nós falamos de diversas etapas e várias técnicas que possibilitarão você a ter uma qualidade de vida maior e melhor, mais longevidade e mais saúde, tanto a nível físico, mental e emocional. Vimos também a importância das respirações, a importância de trabalhar os sentimentos através da respiração e vimos também que a respiração está intimamente relacionada com os dois fatores fundamentais, o dar e o receber, que corresponde à inspiração e à expiração. Vimos também a respeito dos mantras, os quais já foi falado nos módulos anteriores, e nesse último módulo nós vamos falar especificamente de cada um deles, a respeito dos mantras tibetanos, ou as vogais que nós utilizamos durante toda a nossa vida e em tudo que pronunciamos. Também será acrescentado duas consoantes, o S e o M, que nos tempos lemurianos também eram considerados vogais. E para dar início à nossa aula, nós vamos começar falando a respeito da vogal I. A vogal I, ou mantra tibetano I, é um fogo que consome certas coisas e cria outras. O I é a vontade e a ideia, a inteligência que formula e compreende o nosso saber, o saber da pessoa. O I promete poder, fartura, fortuna e elevação. Obviamente que cada ponto desses, a fartura, o poder, a elevação, a fortuna, não depende só da mantralização, nem deste e nem de qualquer outro mantra. Há que se fazer algo, né? Ação e reação. E os mantras estão aqui para potencializar qualquer uma dessas nossas ações. O que colheremos no futuro serão os bons frutos dessas nossas atitudes. Então, o I é um mantra que possui o som universal. Todos nós pronunciamos o I dessa forma. Mas quando o I é vocalizado, ele vibra em todo o corpo da pessoa. E por meio dessa vibração, comunica-se e entra em contato com as forças divinas e terrestres. A vogal I, ou mantra tibetano I, faz vibrar o meio da cabeça. Quando nós vocalizamos esse mantra, nós sentimos uma vibração no meio da cabeça, no cérebro. Se você fazê-lo com bastante concentração, você vai perceber essa vibração. Ao ser emitido, ele faz vibrar a glândula pituitária ou pituitária, que está localizado no centro da nossa cabeça. Por isso, nós sentimos essa vibração ali. Esta glândula, como já foi falado anteriormente, é uma glândula endócrina e muito importante, porque ela produz vários hormônios. E muitos desses hormônios, obviamente, são potencializados pelas vocalizações. E esse é realmente um importante hormônio para todos nós. O I também ativa a glândula pituitária e provoca o desenvolvimento da faculdade da clarividência. Então, aquelas pessoas que já têm uma disposição, ou que já trabalham, ou que já têm consciência da sua clarividência, ao vocalizar e mantralizar com um certo período e disciplina, vai perceber essa faculdade mais evidente. Aqueles que ainda não a possuem, ou todos nós possuímos, né, a clarividência, mas em algumas pessoas ela é desenvolvida, outras menos desenvolvidas. E há aquelas pessoas que não têm a consciência de que possui essa faculdade. Mas, caso você não tenha consciência dela ainda e esteja fazendo esse curso, obviamente você sentirá algumas mudanças. E isso é muito benéfico e muito importante para a sua evolução. Esta, a questão da clarividência, é uma visão extra-retina, ou seja, é o poder que nos capacita a ver outras dimensões.
os mundos superiores ou o ultra das coisas. Então o mantra I leva o sangue lá para o meio da cabeça, bem para o centro do cérebro, onde fica localizada essa glândula endócrina, a pituitária. E a cura, né, de determinadas enfermidades localizadas na cabeça, como dores de cabeça, enxaquecas, sinusite, vários outros distúrbios são tratados ou amenizados e até mesmo prevenidos quando nós praticamos a vocalização do I. A nota musical dessa vogal é o Si. E para que você possa vocalizar esse mantra corretamente, você vai fazer etapas muito simples, mas lembrando sempre de todas as instruções a respeito das respirações, porque as vogais ou os mantras são materiais, né, são técnicas e instrumentos que você vai utilizar no seu dia a dia. Então você tem que estar bem atento para tornar isso algo agradável e que não lhe traga maiores transtornos. Após algum tempo de prática, você poderá vocalizar esses mantras até mesmo mentalmente, porque o som já estará gravado no seu cérebro. Então, a partir do momento que você pensar nesse som, você o ouvirá, né, com muita clareza, sem a necessidade de vocalizar, caso você esteja em um ambiente ou perto de pessoas que não estão prontas ainda para compreender o que você está fazendo. Então, a vocalização desse mantra é muito simples. Você vai encher os pulmões de ar, lembrando que as respirações são sempre pelas narinas, e você vai reter o ar. E quando você soltar o ar, exalar, é que você vai vocalizar, pronunciando a letra I ou a vogal I, alongando bem a voz, né? Deixando a voz se estender até quando a sua respiração cessar. Então, você vai inspirar profundo, reter por alguns instantes e exalar pronunciando Você poderá alongar ainda mais a vocalização ou vocalizá-la por menos tempo. O importante é que você mantenha sempre ao seu lado um pouquinho de água, porque a água ela é um condutor de energia e quando você está vocalizando, obviamente, principalmente determinados mantras, eles potencializam as energias do nosso cérebro, né? Então eu gosto sempre de colocar água, de tomar água durante as vocalizações. Mas caso você não se sinta bem, também não é necessário fazer. O próximo mantra a ser trabalhado na respiração yogi é o mantra E, ou a vogal E, que em nossa linhagem, né, de yoga, nós utilizamos em todos os aspectos. E caso seja interessante para você, temos também um curso de meditação yogi, que é algo além das respirações yogi. E também o curso de meditação, que é baseado no Hatha Yoga. E lá você encontrará exercícios psicofísicos, os mantras, as respirações. E o nome do curso é Meditação Ampliando a Consciência. Também você poderá fazê-lo virtualmente e, obviamente, aumentará ainda mais o seu conhecimento a respeito dos mantras e dessas técnicas maravilhosas. A vogal E, ou mantra tibetano E, faz vibrar o centro laríngeo, ou o chakra da garganta. Ele desenvolve a faculdade da clareaudiência. A clareaudiência é o ouvido oculto. A clarividência, vimos agora no mantra I, ela potencializa a clarividência, que é o ver. O E potencializa a clareaudiência, que é ouvir. Esta faculdade de clareaudiência nos
ajuda a ouvir outra das coisas. E ele se relaciona com as glândulas tireoide e paratireoides, que também estão localizadas na garganta, na região do laríngeo. A glândula tireoide, como nós vimos anteriormente, é um órgão que basicamente produz energia para o nosso corpo. Ela segrega o iodo biológico, que é extremamente importante para o nosso organismo. E quanto mais essa glândula estiver funcionando de forma boa, né, melhor e saudável, mais nós teremos saúde física e emocional. Visto que o bom funcionamento dessa glândula é sumamente importante para o desenvolvimento da nossa consciência e a manifestação desses poderes psíquicos que já são existentes em todos nós, já são latentes, mas por algum motivo ou outro nós muitas vezes os deixamos de lado. Talvez pelo ambiente no qual vivemos, às vezes as tradições que aprendemos, né? Então são muitos os fatores que fazem com que nós muitas vezes não venhamos a despertar esses dons. E a vocalização dos mantras tibetanos irá auxiliá-lo nesse aspecto. Então, quando nós pronunciamos a vogal E, o sangue se acumula na garganta. E quando há problemas na tireoide, ao vocalizar o E, é fantástico a melhora nesse centro e o funcionamento dessa glândula, né? A nota musical do mantra E é o Sol. E quando nós vocalizamos o mantra E, nós sentimos a vibração nesse centro energético. E quando você for pronunciar os mantras e se sentar para fazer a pronúncia dos mantras, lembre-se sempre de trabalhar e potencializar as energias dos chakras, já que, né, os mantras estão associados aos chakras e às glândulas endócrinas. Quanto mais você fizer uma junção de todas as técnicas aqui ensinadas, melhor será a sua prática e melhor será o seu desenvolvimento. Muito mais fácil serão as curas ou as melhoras, né, na sua saúde física. E para pronunciar esse mantra, é da mesma forma que nós fizemos com o I. Você vai encher os pulmões, reter por alguns instantes. Ao exalar, você vai pronunciar falando a letra E. Inspire profundo, retenha por uns instantes e vocalize. Para mais ou para menos. Há também alguns yogis que a pronunciam como a letra E. Então, seria a mesma coisa, dependendo da forma como você vocaliza as vogais. Embora cada mantra deva obedecer a sua pronúncia correta. Mas nós levamos em consideração que no nosso país existem várias regiões e muitas das palavras que são pronunciadas de uma forma, o som é emitido de outra. Então, caso você resida numa região em que o som das vogais se torne um pouquinho mais acentuados, ou de outra forma, como a letra E, né, seria o E, você também poderá fazê-lo dessa mesma forma. Ou, se você é músico, se você toca algum instrumento, você poderá tirar a nota musical na sua própria vocalização, entoando a nota musical no seu instrumento e adequando a sua voz. A próxima vogal que nós iremos estudar, então, e falar a respeito, e trabalhar também um pouquinho depois, é a vogal O. Em sânscrito, tudo é fechado, né? Então, nós falamos O, como se tivesse um acentozinho circunflexo em cima da letrinha O. Não existe, né, esse acento, porém, é legal que você pronuncie O. Você pode ir fazendo umas experiências e você vai sentir qual é a melhor nota para você. Então, não tem como assim dizer que você vai falar O ou O. Então, você vai testar, porque cada ser humano, cada pessoa tem a sua nota musical, tem a sua própria vibração. E o mantra vai se adequar, ele vai se fundir
né, com a vibração que você tem na sua nota musical da sua voz. E isso é muito importante. A vogal O mantra tibetano O, faz vibrar os centros de energia do nosso coração. As vibrações da letra O levam o sangue para o coração e podem, obviamente, curar, amenizar, tratar e até mesmo prevenir doenças relacionadas a esse centro, o centro cardíaco. Existem várias situações em que nós podemos pronunciar a letra O. Quando você está armazenando mágoas, tristezas, angústias, quando você for pronunciar a letra, né, a vogal O, o mantra O, você sentirá que você está libertando algo. Vamos lembrar um pouquinho das nossas aulas anteriores, quando nós falamos a respeito da inspiração, como sendo recebendo as coisas do externo, e a expiração, você doando as suas coisas internas. Neste aspecto, quando os mantras estão ali trabalhando, principalmente os centros energéticos, é muito importante que você receba do universo, através dessas vibrações, as energias para a cura, a harmonização dos centros, na qual você está trabalhando, e ao expirar, você deixa fluir, deixa ir embora, doe para o universo aquilo que não te serve mais. E depois você vai doar no sentido de amor, toda a sua gratidão através da sua expiração. Não sei se é do conhecimento do estudante dessa técnica, respiração yogi, deste curso, ou se você já ouviu falar de Mirra Alfassa, que era conhecida como a mãe. A mãe dizia o seguinte, que quando nós inspiramos, nós recebemos a vida de Deus. Quando nós expiramos, nós morremos. Isso é uma grande verdade. Lembra que no começo nós vimos que a primeira coisa que nós fazemos ao nascer é respirar. Se nós não dermos essa inspiração profunda, só nascemos e já acabamos de morrer. Então, nós inspiramos profundamente, nós inspiramos essa vida. E, quando morremos, nós expiramos. A última coisa que a pessoa faz é dar o último suspiro e ela morre. Para aqueles que são acostumados ou gostam muito de ler a Bíblia, lá diz o seguinte, bem no comecinho da Bíblia, no livro de Gênesis, que Deus, quando fez a terra e todas as coisas, ele fez o homem, lá do pó do solo, e depois Deus assoprou nas narinas do boneco o fôlego de vida. E aquele boneco, então, veio a ser uma alma vivente. Olha que interessante, né? Tudo, mesmo as coisas muito ancestrais, independente se é trabalhado dentro da religião, da ciência, de filosofias, do que seja, sempre vai estar falando da mesma coisa com palavras diferentes. Então, doar e receber é o principal para a nossa prática da respiração yoga e as vocalizações dos mantras. Lembrem-se sempre disso. Então, como eu estava falando, as mágoas, os ressentimentos devem ser aceitos e acolhidos no primeiro momento, enquanto você vocaliza, porque é o momento do desapego. Por que você está sentindo essa mágoa? O que aconteceu que te levou a sentir a raiva, o ódio e, por fim, o ressentimento e a mágoa? Enquanto você vai vocalizando, você vai pensando e deixando isso fluir, trabalhando essas questões. Obviamente, você vai trabalhar isso passo a passo, uma coisa de cada vez, para não criar em você uma catarse, para você não fazer dessa vocalização que deve ser prazerosa numa situação que agrave ainda mais esses sentimentos. Então, releia tudo novamente os slides para você se lembrar dos pontos chaves e ouça várias vezes cada aula e cada módulo, além de praticar
lá no final as meditações, os relaxamentos induzidos e as respirações conectadas. Então, como eu estava falando, você vai vocalizar a letra O da mesma forma como nós fizemos nas duas anteriores. O importante é que você fique pelo menos vocalizando todos esses mantras 5 minutos, cada um, depois que você tiver um pouquinho mais de prática. Geralmente, eu gosto de fazer um de cada vez, 7 vezes. Depois, eu faço 7 vezes de forma sincronizada, começando desde o chakra frontal, terminando no chakra básico. Então, você vai adequar ao seu tempo e à sua forma de mantralizar e dentro das suas respirações, o tempo que é possível para você. Mas lembrando que isso deve se tornar uma prática com disciplina. Escolha o dia, a hora, o local, deixe esse local limpo, agradável. Se você gosta de sentir cheiros, coloque um incenso, um aroma, acenda uma vela, coloque uma música, mas desde que isso se torne uma prática diária, constante, dentro dos horários que você escolheu, para que o cérebro possa entender isso como uma verdade. A vogal O também, o mantra O, é o mantra da realização. Ele nos ajuda a manter uma mentalidade desperta, mais ativa e favorece os acontecimentos aprazíveis, os acontecimentos agradáveis e prazerosos. E nos ajuda a manter o poder do convencimento, de convencer as pessoas, através do nosso som, da nossa palavra, daquilo que nós estamos falando. Porque ele trabalha o centro cardíaco, a nossa verdade mais pura, o amor incondicional. Ele desperta e ativa a faculdade da nossa intuição. Isso é muito importante, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo hoje. São muitas e muitas as situações em que nós poderíamos nos livrar ou melhorar se nós utilizássemos o poder da intuição. Todos a temos e poucos a consideram como sendo uma verdade ou como sendo algo, uma ferramenta de uso para o seu trabalho, para seus relacionamentos, para os seus estudos, enfim. Ao vocalizarmos o mantra O, a nossa intuição é potencializada e nós passamos então a ter uma capacidade de saber sem a necessidade do processo confuso do nosso raciocínio ou da nossa razão. Simplesmente sentimos que é hora de realizar ou não realizar. E a intuição todos nós temos em algum momento do nosso dia. É quando nós intuímos assim que aquele nosso amigo poderia nos ligar ou aquele seu parente podia voltar na sua casa no final de semana ou que você gostaria de ganhar um presente. E quando você pensa nisso, automaticamente alguém liga para você ou no final de semana o seu parente aparece. Então é o poder da sua intuição. Quando nós utilizamos a nossa intuição, nós potencializamos o nosso poder de atração, de magnetização. Então, nós atraímos aquelas coisas boas que nós estamos vibrando através da intuição. Então, a intuição, ela penetra todas as coisas e nos revela o que nós estamos necessitando saber para que a nossa vida se transforme no prazer, na alegria e na satisfação de estarmos aqui vivendo nessa vida. Este curso ele está sendo gravado 2 dias antes de um grande acontecimento para as pessoas do mundo todo, que são as pessoas que são muito voltadas para o esoterismo, para o misticismo, para todas as pessoas que são ligadas nas questões do amor incondicional, as coisas do planeta, as energias do planeta, do universo, do cosmos. Esse curso está sendo gravado 2 dias antes da abertura de um dos portais, que é 12/12/2012. Então, veja só,
a importância dessa vibração dos mantras. Mesmo que você não acredite nisso, mesmo que você venha a realizar esse curso muito tempo depois da abertura desse portal, mas o importante é que milhões de pessoas estão utilizando as suas intuições, os seus poderes latentes para trabalhar de uma forma universal na emanação do amor e da cura para o nosso planeta. Então, só haverá cura para o planeta se você curar a si mesmo. E uma forma de nós começarmos a nos curar a nós mesmos é trabalhando principalmente essa questão do receber e do dar. A respiração e a expiração, porque tudo no universo se move através da inspiração e da expiração. O planeta inspira e o planeta expira. Isso é muito interessante. E agora a nossa próxima vogal, o nosso próximo mantra a ser trabalhado é o mantra A, a letra A. A letra A, ou a vogal A, o mantra tibetano A, leva mais sangue para os nossos pulmões e alivia e cura as enfermidades respiratórias que estão associadas aos nossos pulmões, bronquites, asmas, quando você acaba ficando resfriado constantemente. Nós vimos nos módulos anteriores alguns dos problemas que acontecem pela má respiração, pela má condução da energia prânica para dentro do nosso corpo. Então, ao pronunciar o mantra A, os nossos pulmões recebem mais sangue, mais oxigênio, mais energia e mais prana. A prática do mantra A também se dá sempre da mesma forma como ensinado nos outros mantras. A vogal A, ou mantra A, é a primeira do nosso alfabeto, né? A primeira letra do alfabeto de todos. É o primeiro som articulado pelo homem. Representa o princípio, a unidade, o ser e o espírito. O som mântrico da vogal A nos convida a uma atividade constante. E interessante que quando nós mantralizamos a vogal A por várias vezes ao dia, ela nos auxilia a manter a disposição, a melhorar o nosso estado de ânimo, ou seja, melhora a preguiça, né? Cura a preguiça e a instabilidade, tanto de ideias e atos. Muitas vezes, durante o nosso dia, nós mudamos de ideia várias vezes. Nós tomamos várias atitudes diferentes durante todo o dia. E quando estamos vocalizando o A, colocamos ele em prática durante o nosso dia, nós nos mantemos constantes àquilo que nós nos dispomos a fazer durante aquele dia. Interessante também que, através dos raios-x, ficou comprovado que a vocalização do A, do mantra A, depois de respirarmos profundamente, o sangue ele vai todo para os pulmões. Os pulmões ficam cheios desse sangue e aliviando e curando também as enfermidades, né, dos nossos pulmões. Em cada pulmão há um vórtice de força cósmica. E esses vórtices, ou chakras, são responsáveis pela recordação de vidas passadas. Então, quando nós estamos vocalizando o A, é possível que a pessoa tenha recordações ou lembranças de situações que ela já vivenciou e as quais ela não se lembrava. A vocalização da letra A, com a boca bem aberta mesmo, quando nós fazemos isso, nós colocamos em maior atividade os chakras pulmonares. E por isso nós vamos desenvolvendo a faculdade da recordação das existências passadas. Mesmo que você talvez não tenha conhecimento prévio a respeito das vidas passadas ou não acredite nisso, o importante é que várias situações ou vários sentimentos, ressentimentos e até enfermidades que você tem hoje em dia pode ter a ver com essas energias trazidas do passado. E quando você trabalha com esses mantras, elas vão melhorando, independente se você acredita ou não
nessas questões de vida passada. Quando nós estamos vocalizando e mantralizando, nós não ficamos muito atentos ou não devemos ficar atentos nas curas, principalmente, mas no estado do aqui e agora. Devemos focar naquilo que nós estamos fazendo no momento, porque senão nós vamos dispersando as nossas energias. Então devemos nos manter no presente, naquilo que nós estamos praticando. E se acontecer de você se lembrar de alguma situação vivenciada, melhor ainda, porque pelo menos você vai poder curar definitivamente essa situação. Ao vocalizarmos o mantra A, ele será feito várias vezes, porque ele vai trabalhar, além dele estar trabalhando o plexo cardíaco, os pulmões também, junto com a letra O, né, o mantra O, ele vai trabalhar também as suas cordas vocais. É muito importante que você mantenha uma voz aveludada, uma voz firme, não uma voz gritante, mas também nenhuma voz tão baixa que as pessoas não possam te ouvir, mas uma voz que tenha nota, né, uma nota musical, que seja expressiva. E a vocalização do mantra A lhe ajudará nesse aspecto também. Vamos então agora passarmos para o nosso próximo mantra, que é o mantra U. O mantra U produz vibrações no plexo solar, no chakra do plexo solar. Leva mais sangue para o estômago e não só para o estômago, mas para todos os órgãos dessa região. E a vocalização do mantra U é um poderoso potencializador do magnetismo humano. Olha que interessante. Além de desenvolver a telepatia. Obviamente que não é só você mantralizar, né, 1 ou 2 vezes por dia. Isso deve ser uma prática, como eu já disse várias vezes, uma prática constante, diária. E você deve fazer esse mantra, obviamente, com muita determinação e colocando os seus desejos em cima daquilo que você deseja. Por isso, eu vou reforçar mais uma vez. Quando você for fazer a vocalização, dê mais uma olhada nos slides, porque os slides são para você se lembrar dos pontos chaves. Então, quando for vocalizar o mantra U, por exemplo, você vai se lembrar de que você vai estar produzindo mais energia e despertando o centro do plexo solar. Você vai estar trabalhando o seu estômago. Você vai estar atraindo mais pessoas, as pessoas que você deseja, para o seu comércio, para o seu trabalho, para a sua vida pessoal, para as amizades verdadeiras e desenvolvendo a telepatia. Então, a vogal U, ou mantra U, ele torna possível potencializar muito mais energia no nosso cérebro do que você só pensar. Obviamente que os pensamentos positivos são potencializadores. Nós vimos nos outros módulos que o nosso pensamento ele exerce muita força, porque o pensamento vem da mente e a mente é um poder que nós temos, e se nós não soubermos utilizar o poder mental que nós temos, nós podemos até mesmo nos autodestruir. Eu sempre digo que existem mais pessoas se autodestruindo do que se construindo, né? Se renovando, se potencializando. Então, todas as vogais pronunciadas representam um esforço para soprar ou insuflar. É só você vocalizar as vogais no seu dia a dia. Você vai perceber que cada uma delas, quando você está fazendo a força para vocalizar, você vai estar automaticamente ativando algum aspecto no seu corpo, alguma parte do seu corpo. Por isso, as vogais utilizadas como mantras e, obviamente, os yogis, tanto do passado quanto de hoje em dia, utilizam essas vogais como mantras, que são os mantras tibetanos, com muita sabedoria. Eu digo sempre que é um privilégio nós conhecermos estas vantagens, estes benefícios que os mantras nos promovem. Então, se esse esforço for executado por meio da nossa vontade, da imaginação, como eu disse anteriormente, e unirmos fortemente o resultado
de tudo que nós estamos praticando, unirmos tudo isso, com certeza nós teremos um resultado e uma projeção de energia ou magnetismo humano fantástico. Assim, são coisas que você vai começar a atrair e que você percebe que antes você não atraía. As coisas boas, elas são atraídas, assim como também são dissipadas, elas são muitas vezes mandadas para longe. E às vezes a pessoa não percebe que ela está fazendo isso, expulsando da sua vida as coisas boas. Então, o mantra U favorece o desenvolvimento da telepatia. E, falando em telepatia, que é um tema assim, um pouco mais extenso e muito mais profundo, e como na questão das vidas passadas, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não, mas a telepatia, ela existe, é algo que é inato nosso, essa comunicação. Para alguns são mais potencializados, para outros não. Isso depende da prática do nosso dia a dia, daquilo que nós desejamos que o outro receba como vibração da nossa mente. Então, este poder nos capacita a captar os pensamentos das pessoas à distância. E a nota musical da letra U é o Mi. Então, quando nós vocalizamos a letra U, nós não vamos vocalizar esse mantra imaginando que nós vamos virar um verdadeiro radar, né, captando as mensagens e as ideias e os pensamentos de todas as pessoas. Não é isso. Mas é uma ferramenta a mais para que você possa desenvolver e utilizar da melhor forma possível, dentro daquilo que você deseja para o seu próximo, para a sua família, enfim, para todos aqueles que você ama. Uma coisa muito simples que você faz e que você poderá fazer, né, utilizando a vogal U e desenvolvendo esse poder mental que é da telepatia, é utilizar esse dom para conversar com as pessoas que você ama. Como, por exemplo, alguém que você ama muito e que às vezes faz o uso de coisas que não deveriam estar fazendo, como vícios, né, drogas, as lícitas e as ilícitas, né, o álcool, e as crianças que são muito hiperativas, as crianças que são muito enérgicas, fora do momento, para aquelas pessoas que estão muito deprimidas, para aquelas pessoas que usam, né, certas energias do seu corpo de forma desregrada. Como você pode utilizar o poder mental da telepatia? Você pode ir emanando ondas de vibração positivas, fazendo a mente da pessoa captar a mensagem que você está mandando para ela todos os dias. Para as crianças, isso funciona melhor quando ela já está pegando no sono. Então, as mães e os pais que costumam colocar as crianças para dormir, quando ela já está quase dormindo, você começa a mandar essas energias de pensamentos, que ela é uma criança saudável, que ela é uma criança feliz, é uma criança que está crescendo e se desenvolvendo da melhor forma possível, que ela é inteligente, criativa, amorosa. Fale para ela todo o amor que você sente, potencializando isso todos os dias, dizendo a ela que nada falta a ela e que ela é um grande guerreiro, um conquistador e, acima de tudo, um ser muito, muito feliz e um ser divino. Isso tudo a criança vai colocando, incutindo isso todos os dias e, obviamente, ela vai crescendo nessa onda de vibração positiva. E para os adultos, a mesma coisa. Se você mora na mesma casa que as pessoas que você deseja ajudar, enquanto você está preparando aquele alimento, você vai trabalhando, magnetizando esse alimento, o suco, as roupas que você está lavando, tudo gera através da nossa vontade, da nossa concentração. E a telepatia nada mais é do que isso também, né? Que é um poder inato nosso. Obviamente, se você desejar aprender muito mais a respeito da telepatia, existem vários cursos que você poderá fazer. Não comigo, no Espaço Terapêutico Vida Plena, mas existem muitos outros lugares que vão ensiná-lo a desenvolver melhor a telepatia, além do uso dos mantras que você já está fazendo.
Agora, então, nós vamos falar das duas últimas, dos dois últimos mantras, que é então a consoante M e a consoante S, que eram utilizados como vogais. Lá nos tempos remotíssimos da Lemúria, a letra M era uma vogal. O mantra M simboliza o princípio da concepção, da criação, da renovação, do renascimento e da transmutação. A vogal M, que para nós é a consoante, representa a mulher, o aspecto feminino, e a sua vibração é maternal e amadurecedora. As vogais são os tijolos fundamentais da construção de qualquer idioma, isso nós todos sabemos. Mas o poder mântrico inerente a cada uma delas é algo que você, estudante de respiração yogi, deverá aprender a manipular. Essas dicas e esse curso é apenas uma ferramenta dentro de um mar infinito de possibilidades da utilização desses mantras. Ninguém descobre o poder secreto de um mantra sem poder praticá-lo. Às vezes, você vai praticar o mantra S para trabalhar a satisfação, ou trabalhar a sua criação, o seu poder de renovação, e você vai perceber que muitas outras coisas que estão relacionadas a estes princípios irão começar a acontecer. Então, para obter os resultados e os benefícios, é necessário a prática. Uma fé sem obras é uma fé morta. Então, se você obtém o conhecimento e você não pratica, este conhecimento jamais chegará ao alcance da sua sabedoria, né? Não se tornará sabedoria. Então, a vocalização do M produz satisfação para a alma, sobretudo a alma feminina. E para os homens, utilizar esse mantra ajuda a potencializar esse lado mais humanitário, mais meigo, mais caridoso, carinhoso, esse aspecto feminino. E as mulheres já potencializar essa qualidade feminina. A vocalização do mantra M ajuda você a renovar os seus amigos, a renovar as condições das amizades verdadeiras, vibra nos vórtices de energia dos órgãos sexuais, o que é muito importante, além de prevenir e tratar várias doenças relacionadas aos órgãos genitais, tanto femininos quanto masculinos. Principalmente porque ele vibra lá no chakra básico e nas gônadas, nas glândulas endócrinas, que já foi citado que para os homens são os testículos e para as mulheres são os ovários. Então, no homem, a vocalização do mantra M, ele vai atuar sobretudo no chakra prostático, e na mulher vai agir no chakra uterino. Ao vocalizarmos o mantra M, nós colocamos também em ação os chakras mencionados acima e também vários outros, porque ele está já se conectando com o rebote, né? A volta da energia na sua ascensão, na subida da energia. Então, esse poder corresponde à saída consciente da matéria também. Então, ao vocalizarmos o mantra M, você desenvolve os poderes de trabalhar com a projeção astral consciente. E isso é, né, chamado também de desdobramento no mundo astral ou desdobramento para a quarta dimensão. Enfim, se você quiser conhecer mais e se conhecer mais e vivenciar experiências de forma direta, a vocalização dos mantras tibetanos é a chave. É uma das chaves que abre portas para o seu inconsciente e tornando todas as coisas, suas potencialidades consciente. Aquilo que você guarda há muito tempo e que não se lembrava, vão se aflorando e você vai trabalhando isso pouco a pouco, potencializando cada qualidade sua,
cada criatividade, cada processo de desenvolvimento dos seus trabalhos, dos seus projetos de vida, seus projetos nos relacionamentos, na criação dos filhos, se tornando um pai melhor, uma mãe melhor, um filho ou uma filha melhor, em todos os aspectos da nossa vida. E a vocalização da vogal M, obviamente, ela se dá da mesma forma que todos os mantras já mencionados anteriormente. Vamos agora então passar para o nosso último mantra, que é o mantra S. A sequência desses mantras, que nós chamamos de mantra praxis, que são os exercícios das vocalizações dos mantras, o seu objetivo é estimular os seus centros de poder e energia. Tanto que depois de você praticá-los isoladamente e ter certeza de que você já decorou toda a sequência dos mantras e a localização deles, você irá praticá-los numa sequência direta, desde o I até o S, mesmo que para isso você tenha que reduzir o tempo. Por exemplo, se você usava no seu tempo para praticar os mantras isolados meia hora, 15 minutos, você vai reduzir o tempo de meia hora para 15 minutos, praticando a sequência toda, do I até o S, e assim da forma que você tiver a disponibilidade. Então, a sequência da prática dos mantras, como eu disse, ela visa trabalhar esses centros de energia e os centros de poder do nosso corpo físico, se estendendo para os nossos corpos sutis. Nunca se esqueçam disso. Tudo que fazemos nos nossos corpos físicos é transferido para os corpos sutis e vice-versa. Nos tempos antigos, muito passado mesmo, lá nos tempos bem remotos, o mantra S, ou o S, era uma vogal, como eu já disse antes, e era a representação da serpente. Representava uma serpente e simbolizava a luz astral em circulação. O S é o fogo criador e o mistério irresistível, o poder da sexualidade. Por isso ele trabalha esse centro energético, as gônadas. O mantra S está associado, como eu disse antes, ao chakra Muladhara, localizado na base da nossa coluna vertebral. O som do S faz vibrar todos os chakras, não só o chakra Muladhara, mas todos os chakras, desde o chakra básico até o chakra coronário. E ele atua de forma positiva e potentemente para o desenvolvimento de todas as faculdades paranormais. Então, obviamente, você irá sentir várias vibrações ao seu redor, vai potencializar tudo o que você já está fazendo. E a correta vocalização desse mantra deve ser feita com os lábios bem abertos, ou seja, os dentes superiores e inferiores devem se tocar. O ar deve sair por entre os dentes, assemelhando-se a um comprimido dos freios de caminhão, quando o caminhão breca, né, faz aquele barulho. Então, você deve fazer esse mantra com os dentes cerrados um no outro. Então, você vai praticamente soltar esse S através dos seus dentes, que é da seguinte forma, fazendo um som de S mesmo. Você vai inspirar profundo, reter por alguns instantes e soltar fazendo é um som meio cansativo de se fazer, você vai perceber que você vai ficar um pouco mais ofegante, mas você não vai aumentar o tempo de pronúncia dele, você vai fazendo aos poucos até que o seu organismo se habitue a realizá-lo de forma contínua, né? Você faz uma inspiração profunda e quanto mais você inspira e retém, mais força você tem para expirar e soltar a vocalização do mantra. E assim sucessivamente com qualquer outro mantra que você for trabalhar no seu futuro, ou se você já trabalha com alguns outros mantras, as respirações são válidas também para você trabalhar com qualquer um, não só os mantras tibetanos. Para o efeito potencializador dos mantras,
você deve fazer então a prática completa. O que consiste a prática completa? Ela começa com o relaxamento completo, que é você estar deitado ou sentado ou de pé, fazendo as respirações abdominal, a respiração diafragmática, a respiração torácica, a respiração completa, relaxando todo o seu corpo, todos os seus músculos, deixando sair aqueles pensamentos tensos, as lembranças do dia ou dos momentos mais estressantes do seu dia, se colocando em abertura, com uma mente aberta e expandida para a prática. Obviamente que as respirações é o centro de toda a sua atenção, é nela que você deve focar o tempo todo. Os sons tibetanos que você aprendeu, você vai colocar junto com as suas respirações, e as cores, que é a cromoterapia. Nós falamos pouco sobre as cores, ou quase nada, porque no curso o enfoque não é a cromoterapia, mas você poderá utilizar as cores de cada centro, de cada chakra. E utilizando a cor de cada centro ou de cada chakra, você vai estar potencializando também as glândulas endócrinas, e os mantras vão estar sendo trabalhados também, potencializando as energias dos chakras e das glândulas endócrinas. Esta é uma respiração e uma prática yoga completa. E no final, né, do curso, ou dentro do curso, eu coloquei à disposição do estudante os relaxamentos, uma técnica completa, as de respirações, e creio que você conseguirá se desenvolver muito, muito mesmo com este curso de respiração yoga, a respiração consciente. E para isso você deve ter então tempo para estudar, rever as lições quando tiver a oportunidade, e principalmente a prática. A prática é fundamental para o seu bom desempenho, o seu desenvolvimento e os benefícios que você vai colher a curto, a médio e principalmente a longo prazo. Não desanime se você não conseguir fazer as respirações, principalmente a respiração abdominal. É praticando e vivenciando que você vai chegar naquele ponto em que você vai dizer: agora eu consigo fazer essa respiração de forma perfeita. Então, para encerrar este quarto e último módulo do nosso curso de Respiração Yoga e Respiração Consciente, eu vou deixar mais uma técnica, mais uma prática, da qual você se beneficiará bastante. Ela se chama meditação de análise. Nesta técnica, neste exercício, o objetivo é fazer com que você compreenda a natureza dos seus problemas e do funcionamento da sua mente. Essa prática permite você e a todos nós criarmos uma introspecção no índice emocional e dos pensamentos, e nos ajuda a perceber os efeitos dos pensamentos e desse trabalho no corpo e a forma com que nós estamos nos relacionando internamente e externamente. E para fazer essa prática é muito simples. Você vai somente seguir passo a passo da forma que eu vou descrever a partir de agora. Então, para esta prática, você vai seguir aqueles mesmos preceitos antes, né, da prática, seguir aqueles passos antes que já foram mencionados, que é deitar-se numa posição confortável ou estar sentado numa posição confortável, realizar a prática do relaxamento corporal, que é fazer a sua inspiração e expiração suave e profunda, e relaxar totalmente. E depois você vai praticar a respiração abdominal por 5 minutos. Então, você vai usar o tempo, aqui é muito importante que você utilize 5 minutos da prática da respiração abdominal, e você vai observar o que acontece durante a prática da respiração abdominal. Depois de passado então os 5 minutos, durante os 5 minutos também, você vai procurar apenas respirar e relaxar o seu corpo. E para esta prática é melhor que você esteja deitado.
E depois, então, você vai dar andamento na respiração profunda. Após, ter terminado os 5 minutos, você irá começar a fazer a respiração profunda. E você vai procurar perceber os pensamentos que vão surgindo, que estão surgindo. Você vai observar os fatos, as pessoas, as imagens, as ideias e as emoções. Ou seja, você vai fazer um autoquestionamento sobre algumas questões. Como, por exemplo, a sua primeira respiração, ela se altera quando você pensa em quê? Que você está se lembrando. Ela se altera em quais momentos da sua lembrança? Então, em que momento você sentiu ou percebeu que a sua respiração alterou ou ficou tensa no momento em que você começou a se lembrar de alguns fatos ocorridos na sua vida? Ou no momento em que você começou a se lembrar de determinadas pessoas? Ou em que momento ela se alterou quando começaram a surgir determinadas imagens, ou ideias, pensamentos e emoções durante esse processo da respiração suave e profunda? Então você vai fazer esses questionamentos. Depois, enquanto você está pensando nisso, qual é o tipo de tensão que você sente a nível físico, no seu corpo? E quais são as regiões do seu corpo que estão te solicitando? E depois, os seus sentimentos em relação a esses pensamentos. Como estão os seus sentimentos em relação aos pensamentos que surgiram? No que você está pensando nesse momento, em que você inspira e expira? No que você estava pensando antes de começar as respirações? E no que você está se apegando durante o processo respiratório todo? O que você está vibrando? Que tipo de sensação, de energia você está canalizando neste momento, enquanto você faz as respirações, enquanto você se lembra das imagens, dos pensamentos, das pessoas, dos lugares? O que isso traz para você nesse momento, como sentimento, como pensamento, tanto na região física e emocional? Então, depois de você fazer toda essa análise, você vai fazer a última, que é: o que este pensamento ou estes pensamentos querem me dizer agora? O que eles querem te passar neste momento? Observa se as vibrações mudaram, se os conceitos, se aquilo que você sentia antes, aquela energia, se ela está se desprendendo, se você está liberando essas energias armazenadas, acumuladas aí há algum tempo. Se você está liberando essas energias conforme você está expirando. O importante é que você realize essa prática de 20 a 30 minutos, para que dê tempo você fazer essa integração consigo mesmo e fazer essas observações. E quando você terminar, você vai procurar reiniciar a respiração abdominal por mais 5 minutos. Então você vai permitir-se deixar todos os pensamentos desaparecerem à medida que você vai se concentrando na sua respiração, na sua expiração. E aí você vai colocar, obviamente, todos aqueles aspectos que nós já falamos antes. Uma luz, a branca, por exemplo, para você entrar em equilíbrio novamente, uma luz azul, uma luz dourada, aquilo que você intuir. Lembra-se de que os mantras, eles vão ajudar você a desenvolver certos poderes latentes, sobretudo a intuição. Então, no momento em que você estiver fazendo essas práticas, você vai usar a sua intuição para trabalhar a sua introspecção nas suas atividades a nível mental. E isso vai ensinar você a ter uma conexão entre os seus pensamentos, as emoções, as tensões, tanto sentindo esses pensamentos
acolhendo, entendendo e deixando ir embora, fazendo uma limpeza total do seu corpo, da sua mente, melhorando assim a sua concentração. E isso vai ajudar você a se manter no seu equilíbrio do aqui e agora, que é fundamental, primordial para qualquer processo de transformação.